Daniel capítulo 6, a gente vai lendo aí, então deixa já nesse capítulo, que a gente não vai sair dele não, mas a gente vai caminhar bastante aqui. É interessante a história de Daniel, eu gosto muito da história de Daniel. Daniel era um jovem quando a nação de Deus, o povo de Deus, mudou os caminhos, saiu dos caminhos santos do Senhor e começou a se desviar por outras adorações, adorando a outros deuses, entre aspas, adorando a ídolos. De repente, Deus envia Nabucodonosor, porque é exatamente assim que a Bíblia fala. Deus envia Nabucodonosor. Nabucodonosor sentia aquela cidade, mata aqueles reis e leva uma boa parte daquele povo cativo para a Babilônia. E Daniel foi um desses que foi cativo para a Babilônia. Daniel, um adolescente ainda, é o que a gente imagina pelo decorrer da história. Um adolescente, ele chega na Babilônia, vê um mundo totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente do que ele conhecia. Semelhante ao jovem, né? Quando ele está aqui na igreja crescendo, de repente ele vai para a faculdade. Chega na faculdade, ele encontra um mundo totalmente diferente do que ele conhecia, daquilo que ele via. E aí ali, Daniel, ele olha, vê aquilo. Ele é levado ali por ser ali provavelmente filho de pessoas nobres, né, da realeza de Israel. Ele é levado para o palácio. Nabucodonosor, ele tinha uma cultura, ele tinha uma ideia que era o seguinte: ele pegava as pessoas mais promissoras, aquelas pessoas que aparentavam ser mais inteligentes, os nobres daquelas cidades que eles invadiam, levava aquelas pessoas como cativos, chegava lá, em vez de colocar elas como escravas lá para poder fazer aquele trabalho de escravo, ele ia conhecer, saber a quantidade ali, a capacidade cognitiva que aquela pessoa tinha, que aquele jovem, aquele rapaz ali promissor tinha. E ali, dependendo da capacidade que ele tinha ali, da forma que ele pensava, o conhecimento que ele tinha, ele trazia ele para o centro do seu reino. Para quê? Para ele poder ter acesso a todas as culturas. Quer dizer, eu vou saber o que o meu inimigo pensa que está aqui escravizado, tendo um deles aqui perto de mim. Então era uma cultura nesse sentido. Então Nabucodonosor, ele traz Daniel, traz assim algumas pessoas, alguns jovens ali em Israel, leva eles cativos. Chega lá, Daniel, ele já chega e ele já percebe aquele movimento totalmente diferente, comida diferente, música diferente. Ele vê que tudo estava diferente. Ele fala assim: cara, eu não vou me misturar com isso que esse povo está fazendo. Eu não vou me misturar com essa cultura babilônica. Eu não vou me misturar com isso. Por quê? Porque o meu povo veio para cá cativo exatamente porque eles se misturaram. Então eu vou tomar uma decisão: eu não vou me misturar. Mas quando Daniel falou isso, imagina um jovem aí de 16 anos pensando assim, né? Ele fala assim: cara, eu não vou me misturar em nada. A primeira coisa, eu não vou comer a mesma coisa que eles comem. E ele decide que ele não ia comer ali aquelas comidas ali consagradas, né? Aquelas dezenas de deuses que a Babilônia tinha, né? Então ele não começa ali uma dieta nova, né? Talvez o Senhor ali, o nutricionista dos nutricionistas, né, canta ali uma boa dieta no ouvido dele ali e fala assim: olha, come uma verdura, come legumes, que vai ser melhor do que você comer esse negócio aí. Então Daniel, ele começa o quê? A se alimentar de verdura, legumes, com o objetivo de não se misturar. E o tempo foi passando, aí chegou a hora de Nabucodonosor testar, saber, vamos ver se esse povo é inteligente mesmo. Quando ele começa a testar, ele vê que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram os 3 amigos de Daniel, inseparáveis, eles eram infinitamente mais inteligentes. Era porque eles estavam comendo diferente? Não, pessoal, era porque eles decidiram não se misturar. Então a capacidade daqueles jovens de pensar era muito maior do que a capacidade do que todos aqueles outros. O que Nabucodonosor faz? Ele fala assim: não, peraí, pega esses caras, leva esses caras para um lugar e deixa eles separados, porque esses caras aí, eles são sábios, né? Eles são muito inteligentes, eles são acima da média. E esses jovens, esses 4 jovens, eles são levados aí como sábios, vão para uma outra região. O tempo passa. Vou tentar resumir um pouquinho aqui a história, só para vocês entenderem o contexto. Nabucodonosor tem um sonho perturbador. Aquele sonho consumia com Nabucodonosor, e ele fala assim: cara,
Eu juntei sábios do mundo inteiro, sábios do Egito, sábios da Síria, de todos os reinos que eu invadi. Então chegou a hora de usar esses caras. Eu preciso que alguém interprete o sonho que eu tenho. E aí ele chega lá e o pessoal chega e fala assim: claro, Nabucodonosor, me conta aí o sonho que você teve, que eu vou te dar a interpretação desse sonho. Aí Nabucodonosor, muito esperto, ele fala assim: não, senhor, vocês estão querendo me enganar. Eu não vou contar. O cara que descobriu o significado do sonho vai também ter que descobrir o que eu sonhei, porque aí eu vou saber que realmente esse cara tem um contato com os deuses. Só que aí os sábios olham e falam assim: cara, deixa eu te falar um negócio. Isso que ele está pedindo é impossível, a não ser que seja os deuses que faça isso. Só que os deuses não habitam entre nós, eles não estão em carne como nós. O que você está pedindo é impossível. E aí ele fala assim: não, é isso que eu quero. O tempo passa, ele fala assim: ó, ninguém vai conseguir, então beleza, manda matar todos esses sábios. Nenhum aqui vale nada, manda matar todo mundo. Manda Arioque era o chefe da guarda. Então Arioque, ele começa a juntar todos aqueles sábios e fala assim: nós vamos matar todo mundo, essa galera. Daniel chega e fala assim: Arioque, calma aí, o que está acontecendo? Gente, Daniel é um jovem, tá? Lembra que, quando você lembrar de Daniel, pensa que é um menino assim, de uns 16, 17 anos, assim novo, né? E aí ele fortinho, né? Porque estava comendo verdura ali, malhando a malhação em dia. Ele chega e fala assim: calma aí, o que está acontecendo? Por que vai matar todos nós? Eu nem sei o que aconteceu. Então Arioque vai e explica para ele. Ele fala assim: não, faz o seguinte, pede um tempo para o rei lá, porque eu vou pedir a Deus para Deus me revelar esse mistério e assim salvar aí todos nós. Arioque conversa com o rei, então o rei dá aí um tempo para Daniel. Daniel junta com os amigos, e aí é importante a gente ter amigo que joga no nosso time, né? Ele junta lá com seus amigos e fala assim: vamos orar, que Deus vai nos dar essa revelação do sonho do rei. Ele se junta, começa a orar, e Deus dá a revelação do sonho do rei, e Daniel chega e vai falar com o rei, e quando ele chega e vai falar com o rei, ele chega e fala assim, presta atenção que é muito importante, ele fala assim: olha, homem nenhum seria capaz de revelar isso que você está pedindo, rei, mas existe um Deus no céu, que ele é capaz de revelar o oculto e o escondido, e ele não vai só te dar só a revelação do sonho que você sonhou, mas ele também vai te dar a interpretação. Anota aí, você sonhou assim, assim, assado. Nabucodonosor tinha sonhado com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, ombro preto e ombro de prata, ventre de bronze, as pernas ali, a cintura e as pernas de ferro e barro. Aquilo era uma revelação política que Deus estava mostrando para Daniel ali, o que ia acontecer dentro do aspecto político pelo resto da história da humanidade, através de Nabucodonosor. Nabucodonosor fica muito impressionado, ele cai de joelhos nos pés de Daniel, e sabe o que ele faz com Daniel? Ele adora Daniel como se Daniel fosse um Deus. Ele fala assim: não, esse cara aqui é um Deus, não é possível. E aí ele adora Daniel, e aí depois ali, né, isso é o que a Bíblia fala. Depois, se os irmãos quiserem saber ali qual que era a interpretação da visão, depois vocês lêem lá no Daniel capítulo 3, capítulo 4, que vai estar contando essa história. Ele vai lá, cai de joelho, adora Daniel, Daniel vai lá, ele coloca Daniel como mestre supremo de todos os magos, e como governador, abaixo apenas dele ali, coloca uma alta honraria. Lembra de novo, irmãos, Daniel era um jovem, então com pouco tempo lá na Babilônia, Daniel já estava com um cargo mais alto, e era considerado ali um semideus por aquele povo. Essa informação é muito importante para o que vai acontecer depois. Nabucodonosor, muito empolgado com aquela visão, o que ele faz? Eu vou construir uma estátua. Deus me revelou um negócio muito legal, eu vou construir uma estátua. O sonho que ele teve da estátua, ele constrói uma estátua e coloca todo mundo para adorar aquela estátua. Quando ele coloca todo mundo para adorar aquela estátua, o que acontece? Ananias, Misael e Azarias chegam e falam assim: ó, nós não vamos adorar essa estátua. Uai, mas cadê Daniel? Misael, Ananias e Azarias, mas cadê Daniel? Vocês lembram que eu falei que Nabucodonosor considerou que Daniel era um deus? Existem 3 vertentes, né, que vai dizer aí. Uma vertente fala que Daniel estava viajando, mas isso é uma viagem porque todo o reino foi obrigado a adorar aquela estátua. Outra vertente vai dizer assim: não, ele estava muito doente.
mas se ele tivesse doente, com certeza a Bíblia nos relataria. E tem uma outra vertente que fala o seguinte, que é o que eu acredito. Quando Nabucodonosor ele fala assim, olha, todo mundo vai ter que adorar a estátua, mas ele fala, todos os sátrapas, governadores, líderes e etc. Só que Daniel, ele tinha colocado Daniel numa conta tão alta que era como se Daniel fosse um deus. E pela cultura babilônica, um deus, ele não se curvava diante de outro deus. Então Daniel, ele fica de fora da obrigação de adorar. Isso é uma vertente que muitos estudiosos aí acreditam. Ele fica por fora dessa obrigação de adorar. Por quê? Porque o cara era um deus, ele que trouxe a revelação do sonho, ele era quase um deus. Então Daniel fica de fora. E essa informação também é importante para a nossa mensagem de hoje. Sadraque, Ananias, Misael e Azarias são lançados na fornalha de fogo. Deus dá aquele milagre, faz aquele milagre, né, que eles vão lá e nem o cabelinho do braço deles se queima, e através disso Deus faz ali um movimento gigantesco, que todo mundo se prostra diante de Deus e adora, inclusive Nabucodonosor. O tempo passa de novo, Nabucodonosor tem outro sonho, Daniel vai lá, revela o sonho de novo para Nabucodonosor, revela a interpretação do sonho, o que queria dizer, esse sonho já não é tão legal. E aí Nabucodonosor, o tempo de Nabucodonosor passa, o tempo caminha, Daniel já não é mais um jovem, o tempo avança, as coisas vão passando, outros reinos surgem depois de Nabucodonosor, surge Evil-Merodach, Nebuzaradã, Nabonido, Beltesazar. Daniel, ele vê vários reinos surgindo, e da mesma forma que aqueles reinos se levantavam, eles caíam. Por que eles se levantavam e caíam? Pela maldade do homem. Eu acredito que a fase de maturidade de Daniel foi vendo tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, que ele começa a ficar assim um pouco desgostado daquilo que ele está vivendo. A gente vê como exemplo, lá no banquete do rei Beltesazar, lá em Daniel capítulo 5, o pessoal, eles fazem lá um banquete, traz todas as taças de ouro que era do templo do Senhor lá em Jerusalém, e eles começam a tomar vinho, adorando a outros deuses. De repente aparece uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e aí todo mundo fica assustado. A Bíblia fala que o único barulho que se ouvia era o barulho do joelho de Beltesazar batendo um no outro, de tão nervoso que ele ficou e de tão tremendo que ele ficou depois dessa visão que ele vê lá, de aquela mão escrevendo na parede. E aí eles mandam chamar todos os sábios. Aí alguém chega e fala assim, olha, tem um cara aí que chama Daniel, o cara é bravo. Por quê? O seu pai, que na verdade não era pai, mas era como se fosse descendente, ele teve uma visão, ele teve isso, ele teve aquilo, ele teve aquilo, ele teve aquilo, então manda chamar Daniel. Quando chega lá, Beltesazar fala assim com Daniel, Daniel, eu vou te vestir de púrpura, vou colocar um colar de ouro no seu pescoço, e você vai ser o terceiro do meu governo, se você me revelar o que isso quer dizer. Daniel, já estressado com tudo aqui, falou, sua púrpura, seu ouro, suas gratificações, fica tudo para você, mas eu vou te revelar o que aconteceu. Aquilo que está escrito na parede, Meneu, os seus dias foi pesado na balança e você foi encontrado em falta, e o juízo do Senhor chegou. E aí Beltesazar toma um choque, fica assustado. E a Bíblia fala que naquele mesmo dia, o Império Medo-Persa invade a Babilônia e dá fim no Império Babilônico. Dário chega lá, Dário era o rei dos Medos, Ciro dos Persas, o Império Medo-Persa foi a fusão desses dois impérios. Dário chega lá e ele fala assim, olha, eu preciso dos caras mais inteligentes aqui desse negócio. Quem que estava no meio? Daniel. Olha só para você ver, o Daniel, ele foi valorizado, olha o tanto de reinos que se passaram, mas aí na hora que chega Dário, veio de outro lugar, de outra região, estava lá Daniel de novo na lista. E aí a gente vai chegar no capítulo 6, que é onde a gente vai fazer a nossa leitura. Daniel na cova dos leões. Todo mundo está com a Bíblia aberta? Amém. Dário decidiu constituir 120 sátrapas. O que são sátrapas, irmãos? Sátrapas era como se fosse responsável, era como se fosse administradores de mais alta conta ali do rei. Ele decidiu juntar 120 ali para poder ajudar na administração de todo o seu reino.
Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Ele escolheu os 120 melhores. Dos 120, ele escolheu 3 melhores dos 120. Quem que estava lá nos 3? Daniel. E aí ele vai falar assim, ó. Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito excelente. O rei, inclusive, até estava pensando em colocá-lo sobre todo o reino. Tinha lá 3. Quem que era o melhor dos 3? Daniel. Olha para vocês verem como que um espírito de excelência, ele faz com que pessoas são levantadas, pessoas que eram para viver como escravo, e de repente ela vem vivendo ao longo da história, sempre entre os melhores, sempre entre os melhores. Mas o que fazia Daniel estar sempre no alto? Espírito de excelência. Então, esse é um ponto. A gente vai ver que na Bíblia existe vários ministérios. Existem pessoas que se levantam para vários objetivos, para vários movimentos, para várias situações. A gente vai ver, né? Deus, ele levanta José do Egito para ser o provedor do seu povo, né? Deus, ele vai levantar Moisés para quê? Ser o grande legislador. Moisés escreveu as grandes legislações. Josué era o braço forte que conquistou toda a terra de Canaã. Era um ministério daquele homem, né? Davi, tirar o povo de tabernáculos e de cavernas e de tendas e levar aquele povo para ter uma cidade. Os profetas não foram diferentes. A gente vê Isaías, o ministério de Isaías foi apontar a vinda de um Messias. A gente vê a história de Jeremias, que foi o quê? Apontar o pecado de Jerusalém e mostrar que o juízo do Senhor estava próximo. A gente viu Ezequiel, ele veio com o objetivo de anunciar a palavra do Senhor. Ezequiel anuncia sobre as leis, anuncia sobre as palavras do Senhor. E aí a gente vê Daniel, ele foi levantado para ser líder, para governar e para poder trazer a respeito de todo o histórico político que a humanidade encontraria. A gente vê a primeira visão de Daniel, a visão de Daniel a respeito do que aconteceria no futuro, ela acontece precisamente. Então esse era o ministério de Daniel. Ele estava no meio dos políticos, assim como Deus levanta alguns para poder ser pastores, os outros para poder ser presbíteros, os outros para poder cantar. Tem gente que canta, tem gente que toca. Deus, ele levanta pessoas também para poder estarem lá na política, porque ai de nós se não fosse os bons cristãos que estão lá na política, ai do povo, né, se a gente não tivesse pessoas boas, pessoas de Deus aí governando. Então esse era o ministério de Daniel. Por isso ele se destacava, e por isso também Daniel, ele tinha ali o espírito de excelência. Por causa disso, o rei pensava em colocar Daniel para administrar todo mundo. Só que tem um detalhe importante aqui, ó. Tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: Daniel, ele se destacou tanto, mas ele se destacou tanto que começou a trazer o quê? Inveja das pessoas que estavam lá próximas a ele. Imagino eu como que era difícil passar Daniel para trás. O problema dos caras era esse, porque o rei tinha que governar, não existia Receita Federal, não existia Pix para poder controlar, saber para onde que estava indo o dinheiro, para onde que não estava. Então, como que ia ser controlado? Tinha que ter os olhos de alguém que o rei confiava. Quem que era esse cara? Daniel. E Daniel, ele tinha um espírito de excelência a ponto que ele estava começando a prejudicar os esquemas dos outros. E aí, o que é que os outros fazem? Cara, o rei vai colocar Daniel aí acima de todo mundo, vai dar ruim para nós. O que a gente tem que fazer? Nós temos que arrumar um jeito de derrubar Daniel. Irmão, quero te falar uma coisa: se você se levantar fazendo certo na sua vida, vai aparecer pessoas querendo te derrubar por causa disso. Fazer o que é certo incomoda quem faz o que é errado. Fazer o que é certo vai incomodar as pessoas que estão ali querendo fazer o esquema. A verdade é que o mundo está doido para te ver fazendo as coisas do jeito errado. As pessoas estão doidas para te ver burlando o sistema. E quando você não burla o sistema, o que vai acontecer? Você vai começar a incomodar esses caras.
Isso é normal. Nós que somos povo de Deus, que buscamos ter o espírito de excelência, devemos estar 100% preparado para entender que fazer o que é certo vai nos fazer ser perseguidos. E Daniel, ele começa a ser perseguido. Então, olha lá o que acontece, ó. Então, os outros 2 presidentes e os 120 sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Os caras passaram Daniel no pente fino. E eles começaram a procurar, não, todo mundo tem que ter um ponto fraco, vamos procurar o ponto fraco desse cara. Vamos procurar aonde que esse cara aonde que esse cara está errando, vamos procurar saber o que esse cara está fazendo de errado. E aí eu fiquei pensando, né, porque primeiro a palavra ela fala para mim, e eu fiquei pensando, mano, será que eu passo nesse pente fino aí? Meu Deus, imagina 123 pessoas, 122 pessoas tentando levantar tudo de errado que um dia você já pode ter feito, ou que um dia você está deixando passar alguma coisa. O reino todo estava na mão daquele cara. Então várias pessoas, várias situações começam a se levantar. E aí eu comecei a pensar, eu sobreviveria a um pente fino como esse? Eu falei, meu Deus, eu quero sobreviver. Se eu tiver alguma coisa que não está passando, eu tenho que consertar. Por quê? Porque quando a gente começa a se levantar para poder fazer... Sai daqui, senhor. Quando a gente começa a se levantar para fazer aquilo que o Senhor determinou que a gente faça, o que vai começar a acontecer? Vai começar a vir os caras e querer passar o pente fino em nós. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa uma vez... Trabalhei na empresa e eu era assim, extremamente, eu era o meu coordenador, ele era meu amigo, o cara, nossa, me ajudava em tudo. Um dia, o Espírito Santo me incomodou para começar, incomodou não, o Espírito Santo não é esses insetos que ficam aqui incomodando, né? O Espírito Santo falou no meu coração, começa a pregar para esse cara, começa a pregar, e eu comecei a pregar para esse cara, dei uma Bíblia de presente para ele, comecei a pregar e comecei a falar de Jesus para ele. Ô bicho, no outro dia o cara virou um demônio na minha vida e começou a falar, não, começou a me perseguir. Eu falei, que isso, cara? Por quê? Isso é normal. Quando a gente se coloca no lugar que Deus quer, o inimigo ele vai se levantar contra nós, ele vai se levantar. Eu lembro uma vez quando eu estava, antes de iniciar nesse processo de liderança de jovens, etc., eu estava numa igreja, eu fui numa igreja, uma outra igreja pregar, e aí acabou o culto. Eu fui lá para fora conversar com os meninos lá, o pessoal da liderança estava conversando com a Priscila, eu fui lá para fora conversando com os meninos, e aí de repente tinha uns caras assim, era uma quebrada assim meio esquisita, né? Aí no outro lado assim tinha uns caras esquisitos, né? Não vou falar o que eles estavam fazendo, mas deixava entender que alguma coisa eles estavam fazendo de errado. E aí de repente um cara veio, atravessou a rua, começou a me olhar. E eu começo a ficar incomodado quando alguém fica me olhando, e ele começou a me olhar, e eu olhei para ele assim, velho, o que esse cara está querendo? Aí o cara veio, atravessou assim a rua, chegou assim, olhou assim dentro dos meus olhos assim, e falou assim, eu vou destruir sua vida. Eu falei, que você vai destruir nada não, sou, sai fora. Na hora eu falei, né? Depois que eu fui entender o que estava acontecendo. Foi logo no começo, quando eu estava começando ali a caminhar na liderança dos jovens, eu vou destruir sua vida, e uma voz esquisita, parecendo uma voz assim, né, não vamos dizer, mas uma voz estranha, um grave, diferente. Aí eu falei assim, cara, isso é o diabo que está falando comigo, isso é o diabo que está falando comigo, que vai destruir minha vida. E aí, velho, não vou falar que eu não fiquei com medo não, porque deu medo, eu fiquei meio assim. E aí isso foi num sábado. Eu falei assim, será que vai valer a pena entrar nessa batalha, entrar nessa linha de frente, será que vale a pena, né? E aí no domingo eu cheguei aqui na igreja pensando nisso, conversei com a Priscila, será que vai valer a pena entrar
desse barco aí, velho, será que agora é o momento? Comecei a me perguntar, e aí o Jason que pregou aqui no outro domingo, o Jason pregou, eu lembro que ele pregou e falou assim, olha, e se Deus está te colocando, se você está se alistando para trabalhar para Deus, se você está se colocando à disposição do exército do Senhor, eu tenho uma coisa para poder te falar, o Senhor não abandona aqueles que o temem, o Senhor não abandona aquele soldado que luta em favor dele, e ele olhava para mim, eu falei assim, é para mim que ele está falando isso, ele falando assim, se Deus está te chamando para poder trabalhar, se Deus está te chamando para você fazer a obra dele, eu quero te falar uma coisa, meu irmão, o Senhor não abandona os seus soldados na luta sozinho. E ali eu falei assim, meu Deus, o Senhor ele não abandona, o Senhor ele não abandonou Daniel quando as pessoas começaram a perseguir ele. Quando a guerra começou a ficar travada, quando a guerra começou a ficar forte, Daniel estava percebendo aquilo. Daniel ele não foi chorar para o rei e falar assim, ô rei, os pessoal... Não, ele não foi procurar o rei não, ele foi procurar o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, meu irmão, se você está se sentindo perseguido, se você está se sentindo dentro de uma batalha, e que você está se sentindo sozinho, não vai recorrer ao seu chefe, não vai recorrer ao fulano, não vai recorrer ao cicrano não, eu quero te falar que existe um rei, que é rei dos reis e Senhor dos senhores, que é esse rei que vai lutar as suas batalhas, é esse rei que vai colocar as coisas no lugar, é esse rei que vai se levantar com mão poderosa e vai vencer a guerra em favor dos seus filhos. Daniel então, ele começa a perceber aquilo, e o que ele faz? Ele não faz nada, ele só ora, ele abre a janela do quarto, ele coloca o seu joelho no chão, em direção a Jerusalém, e todos os dias a Bíblia vai falar, que 3 vezes ao dia, ele ajoelhava e orava ao Senhor. E aí os caras procurando, passaram o pente fino, de novo, não encontraram nada, eles falam, cara, vamos ler aqui para a gente poder acompanhar. Esses homens disseram, versículo 5, nunca acharemos um pretexto para acusar esse tal de Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Às vezes, a lei do Deus que você adora vai ser o motivo pelo qual você vai ser perseguido e você não vai entender nada. A lei do Deus que você adora, a lei desse Deus que domina sobre todas as outras leis. Então eles falam assim, olha, a única forma de pegar Daniel, como que vai ser? Através do Deus que ele adora. E o que eles fazem então? Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei. Eles arquitetaram um plano. É incrível, né? Como que a gente vê, eles arquitetam um plano, desenham ali uma estratégia, e quando eles desenham aquela estratégia ali, eles vão e falam assim, olha, a gente fala com o rei, que é o seguinte, a partir de hoje, olha lá, vamos ler aqui, né, o versículo 6, ele vai falar assim, então esses presidentes e sátrapas foram falar com o rei, disseram que o rei Dário vive eternamente, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Vamos lá entender, né? Sátrapas, prefeitos, governadores, presidentes, eles tinham o poder, eles tinham o quê? O controle do povo. O rei Dário aqui, ele se viu em uma situação perigosa. Por quê? Diferente, irmãos, do que a gente vê em toda a história da Bíblia, em todas as histórias dos reinos dominadores, os medo-persas, eles tinham uma cultura diferente em relação ao domínio sobre o seu povo, né, os seus súditos. Ciro o Grande é conhecido na história como o principal rei aí que
deu voz aí aos súditos, né, às pessoas menores. Então, o que eles fizeram aqui? Eles se reuniram e criaram uma estratégia. A estratégia era muito simples. Os sátrapas, os prefeitos, os reis e os governadores tinham o poder do povo. Eles juntaram e falaram assim: olha, nós combinamos com todo mundo, já está todo mundo por dentro dessa conversa. Claro que eles não incluíram Daniel, né? Senão ia sair fora o plano, o jogo não ia funcionar. Então nós reunimos todo mundo aqui e nós concordamos que nos próximos 30 dias, quem fizer uma oração, seja para qualquer Deus ou para qualquer homem que não seja o Senhor, rei, tem que ser jogado nas covas dos leões. Dário nem pensou, ele falou assim: ah, beleza, porque além de estar agradando o povo, eu estou fazendo uma lei que não vai influenciar em nada. Então, ele meio que se sentiu Deus ali naquele negócio, né? Todo mundo ali que quiser fazer uma prece vai ter que fazer para mim. Ele gostou ali da ideia e ele assina. Só que tem um detalhe importante. Eles vão falar assim, ó: ser jogado nas covas dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Por que a lei dos medos e dos persas não podia ser revogado? Diferente de Nabucodonosor, que podia mandar e desmandar, Dário, ele ainda estava um pouco abaixo na hierarquia, sobre o comando de Ciro. Ciro, ele dominava o Império Persa, né? A gente vai ver lá a história de como o Império Persa se alia ao Império dos Medos, mas Dário, ele meio que prestava contas a Ciro. Então o que acontecia? Existia uma lei que estava acima de Dário, que falava assim: o que Dário sancionava pela lei dos Medos e dos Persas, de maneira nenhuma poderia ser revogada. Então a estratégia estava toda pronta. Daniel, ele ia aguentar ficar 30 dias sem orar? Se o cara não aguentava ficar um dia, ele orava 3 vezes por dia, não vai. Então agora é só a gente esperar. Quando Daniel descobre a armação toda que foi criada, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele fala assim: nossa Deus, agora eu não posso orar, né? Vou orar. E ele vai orar. E ele abre a janela do quarto, como ele sempre tinha costume de fazer. E ele, por que Daniel, aí você pode me perguntar, por que o Daniel não orou com a janela fechada? Se ele orasse com a janela fechada, Deus ouviria ele da mesma forma, e ele não seria jogado nas covas dos leões. Meus irmãos, nossa fé é inegociável. Isso aqui, ó, que a gente mudar por causa de leis que foram criadas a fim de prejudicar, a gente está errado. Daniel, ele podia ter feito, mas eu acho que Daniel, ele abre a janela ainda mais, e ele chega mais perto e ele começa a orar, porque é isso que o povo de Deus ele faz. A nossa vida, ela precisa ser assim. Quanto mais formos perseguidos, mais a gente precisa estar próximo de Deus. Quando mais surgem leis que querem nos impedir de adorar o nosso Deus, mais nós precisamos adorar o nosso Deus, porque a nossa guerra, ela não é contra o homem carnal, a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra sangue, a nossa guerra é contra o diabo e todas as suas potestades espirituais. Então quanto mais apertado ficar, mais a gente vai orar. E eu quero falar uma coisa: aconteça o que acontecer, a nossa janela vai continuar aberta para a gente continuar falando com o Senhor. Eu quero te falar que o diabo, ele pode levantar quem ele quiser, ele pode levantar o presidente que for, ele pode levantar a pessoa que for, que todas as terças, quintas e domingos as janelas desse lugar vai estar aberta, o nome do Senhor vai ser glorificado, e não vai haver impedimento para que o povo de Deus tenha o seu relacionamento com Deus. Independente do que aconteça, Daniel estava lá, joelho no chão, orando com a janela aberta. E não demorou nem 2 minutos, aqueles caras pegam Daniel ali, e eles falam aqui, ó: quando Daniel, lá no versículo 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como era de costume. Então aqueles homens, não esperaram nem 2 minutos, foram juntos até a casa de Daniel, e eles encontraram Daniel orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar
a respeito do interdito real. E aí eles perguntaram para o rei: Rei, não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste, e no coração dele ele propôs: eu vou dar um jeito de livrar Daniel disso. Ele ficou muito triste, porque aí ele entendeu que ele foi feito de bobo. Ele foi feito de bobo. Por que ele tinha assinado? Ele entendeu qual que foi a armação que ele tinha caído, e no fundo do coração dele ele decide: eu vou livrar Daniel. E aí ele começa a pensar, até o pôr do sol ele se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. E aí eu começo a imaginar Daniel, o coração frio, com medo, porque Daniel era um homem. Se Jesus, quando estava próximo à sua morte, ele suou sangue, imagina Daniel caminhando em direção àquela cova dos leões, e lembrando de lá de trás dos amigos dele, falando: Misael, Ananias e Azarias, se o meu Deus quiser me livrar, ele pode me livrar, mas se ele não quiser me livrar, eu estou disposto a morrer por aquilo que eu acredito. Eu estou disposto a morrer. Então eu imagino Daniel andando, o coração acelerado, uma morte drástica. A cultura da cova dos leões era uma cultura que já existia há muitos anos, né? E era um buraco mesmo, né? Que tinha um buraco com uma pedra que se cobria aquele buraco, e normalmente aqueles leões ficavam ali 3, 4 dias sem comer nada. Então, quando alguém era jogado naquela cova, as pessoas eram mortas de maneira desastrosa. Eu lembro que lá em Santa Rosa, onde meu pai mora, teve um cara que foi pescar lá na região. O cara bebeu demais, armou a rede, o chão lá, não sei aonde que foi, e ele deitou para descansar, e de repente veio uma onça, e aquela onça, ela matou aquele cara, fez uma abertura ventral, né, uma abertura na barriga dele aqui, e comeu todos os tecidos mole da barriga daquele cara. Imagina a dor que esse cara sentiu. Por quê? Porque ela não cortou o pescoço, né? Falou assim: não, eu vou fazer um abate limpo. Não, ela foi na barriga. Aquele cara sentindo dor, gritando, lutando. E ela, imagina, é basicamente isso que aconteceria com Daniel. Olha que morte drástica, que morte triste. Imagina agora aquele homem que foi fiel ao Senhor em toda a sua existência, aquele homem que fez a vontade de Deus em toda a sua vida, aquele homem que em outros tempos foi um homem importante, era um homem grande. De repente está lá aquele homem andando, cabisbaixo, na direção daquela cova, imaginando o que poderia acontecer com ele. Mas no coração dele ecoava a voz dos 3 amigos: o Senhor, Ele é capaz de me livrar, e se Ele quiser, Ele vai me livrar, mas ainda se Ele não me livrar, eu vou permanecer fiel até o fim. E ele vai andando de cabeça baixa. De repente ali aqueles homens seguram Daniel, joga ele dentro da cova dos leões, tampa aquela cova com uma pedra. Por que tampa a cova com a pedra? Na ânsia de poder pegar, o leão ele costumava pular, e ele podia até fugir de dentro daquela cova, que era literalmente um buraco. Então eles tampavam com a pedra, e o rei volta para o seu palácio. E naquela noite ele não tem vontade de dormir, e ele fica pensando, ele fala assim: esse Deus de Daniel aí, que ele se sacrificou por causa dele, podia tanto ter ouvido a oração. E ali dentro daquela cova acontece ali talvez uma das partes assim mais dramáticas da vida de Daniel, né?
Porque quando ele chega lá, a mesma dieta que Deus tinha proposto no coração de Daniel lá, quando ele se apresentou diante do rei, foi a mesma dieta que o Senhor colocou no coração daqueles leões. Nada de carne, leão, essa noite vai ser só vegetais, essa noite você vai ser vegano. E Daniel, ele cai lá na cova dos leões, e o leão não tem o poder de tocar em um fio de cabelo de Daniel. A boca do leão é amarrada, e Daniel, ele passa a noite inteira ali com aqueles leões famintos, louco por vontade de comer, mas aqueles leões falavam assim: não, hoje não vai rolar. E olha só o tamanho do livramento que o Senhor deu ali para Daniel, o tamanho do livramento que Deus quer dar para nós, quer dar para o seu povo. E ali Daniel, no outro dia, o rei Dário, preocupado, pensativo, cabisbaixo, ele fala assim: eu vou lá ver o que aconteceu. E o rei, ele chega e chama por Daniel. Olha que fé, né? Daniel, será que o seu Deus te livrou? E olha lá o que vai estar escrito lá no versículo 14. No versículo, na verdade, no versículo 15, né? Então aqueles homens foram junto ao rei. Lembra o rei? Não. Então, isso, versículo 17. O que vai falar aqui, né? É isso. No versículo, então o rei, no 18, então o rei dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e o sono fugiu dele. Pela manhã, a romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel responde: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Deus, ele traz ali um grande livramento para Daniel. E ele fala assim, e o rei, mas o que mais enche o meu coração, Dário não era um cara crente, Dário não era um cara convertido, Dário não era um cara que era do povo de Deus. Mas Dário chega para ele e fala assim: ó, Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, servo do Deus vivo. Ele simplesmente desconsiderou todos os outros deuses que aquele povo tinha o costume de adorar. E ele fala assim: Daniel, servo do Deus vivo, eu quero te falar, meu irmão, que o nosso testemunho, a nossa vida vai fazer com que pessoas que não conhecem o nosso Deus passar a conhecer, e não só passar a conhecer, mas saber que Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que pode livrar. Dário, ele não chega aqui perguntando assim: ó, Daniel, será que o seu Deus é o Deus vivo que te livrou da cova dos leões? Ele fala assim: não, Daniel, servo do Deus vivo, será que foi aprove a Deus te livrar das garras dos leões? Eu quero te falar uma coisa, irmãos. E aí a história vai continuar. O rei, ele fica muito feliz, ele se alegra assim de forma surreal pelo livramento que Deus deu. E lá no versículo 26 ele vai falar um negócio que é muito legal. Ele vai falar assim, ó, no 25 ele fala assim, ó: então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. E ele vai e fala assim: olha, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel da cova dos leões. Eu quero te falar uma coisa, que o seu testemunho vai servir para levar pessoas que não acreditam no seu Deus a passar a acreditar, levar pessoas que não têm a mesma fé que você a ter a mesma fé que você, vai influenciar pessoas a acreditar no Deus que você serve. A história para os caras que tramaram contra Daniel, qual que foi? A estratégia que eles prepararam serviu para quem? Para eles mesmos.
Lembra lá daquela forca que foi criada na tentativa de matar Mordecai, que quem criou a forca morreu enforcado. A armadilha que o ímpio faz para pegar o crente é ele mesmo que cai nela. Só que nós como cristãos devemos entender que o objetivo do Senhor é, além de nos livrar, é levantar o nome dEle e não levantar o nosso nome. Que o Deus de Daniel seja glorificado. Não Daniel é gente como a gente, ser humano, mas o Deus a quem Daniel dedica a sua vida, o Deus a quem Daniel serve, esse sim é o Deus verdadeiro, esse sim é o Deus fiel, esse Deus é o Deus que reinará para sempre, esse é o Deus que não terá fim o seu domínio, esse é o Deus que todos os povos e todas as línguas se prostrarão diante dele e o adorarão em espírito e em verdade. O nosso testemunho tem que fazer as pessoas chegar até Deus e não chegar até nós. Nós precisamos levar as pessoas através da nossa vida a adorar o nosso Deus. O objetivo de tudo isso era que o nome do Senhor fosse glorificado em toda aquela terra, por todo aquele povo. O nome do Senhor está acima de todos os nomes. O Deus a quem Daniel servia, o Deus a quem nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso que tem poder de nos livrar. É o Deus Todo-Poderoso que tem poder de transformar a nossa realidade. Irmãos, queria que os irmãos ficassem de pé. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar para você que está passando por uma situação de prova, uma situação em que a sua fé está sendo provada, uma situação que a sua vida está sendo provada. Eu quero fazer uma oração para você. Eu quero orar com você nesse momento. E nós vamos pedir ao Senhor para que o Senhor derrame o livramento dele sobre a vida de vocês, mas que o testemunho que vocês vier a ter através desse milagre, dessa intervenção milagrosa do Senhor, que sirva para trazer outras pessoas a conhecer e a buscar o nome do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nós entramos na Tua presença essa noite, Pai. Nós entramos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito a nós. Senhor, nós entramos em Tua presença para Te pedir que o Senhor venha nos dar um coração igual o coração de Daniel, um coração que acredita no livramento do Senhor, um coração que acredita que a perseguição ela pode vir, mas da mesma forma que ela vem, ela vai sair. Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor venha controlar as nossas ações, controlar os nossos corações. A gente sabe que o medo é inevitável, é uma reação humana, mas que o medo não impeça de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Que o medo não impeça, Pai, que cheguemos até o Senhor, que cheguemos até os Teus pés, Pai. Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor venha agir com mão poderosa na vida dos nossos irmãos aqui nessa noite. Pessoas que têm vivido problemas no trabalho, problema na vida, dificuldades, em nome de Jesus. Eu Te peço, Pai, que o Senhor venha trazer uma mudança, uma transformação nesse momento, Pai. Ó Senhor, eu Te clamo, eu Te peço, Senhor. Eu Te clamo que para que o Seu nome seja glorificado, muda a nossa história, Senhor. Transforma. Daniel aqui, Pai, ele já tinha vivido inúmeras experiências com o Senhor, mas de repente ele se viu de frente de uma experiência nova, na qual ele teve que abandonar a sua carne, abrir mão do que ele queria e simplesmente, Senhor, seguir na Tua direção. Eu quero Te pedir que o Senhor não venha permitir que nós vivemos das nossas glórias passadas, que nós venhamos viver daqueles testemunhos passados que já aconteceu, mas que o nosso coração se abra para viver o novo e que a nossa vida se encha de coragem, Senhor, para que a gente possa passar por essas dificuldades e continuar avançando na Tua direção. Oh Senhor, e que o Seu nome venha a ser glorificado em todas as coisas. E que o Seu nome venha a ser glorificado na nossa vida. E que o Seu nome venha a ser glorificado pelo nosso trabalho. Que o Seu nome, Pai, em nome de Jesus, seja glorificado através de nós, através de tudo, Senhor, que fizermos, Pai.
Nós nos consagramos e nos entregamos a Ti, Senhor, Deus de poder. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor, nós acreditamos que o Senhor é poderoso. Oh, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, aponte para o Senhor, ó Deus. Que os nossos caminhos apontem para o Senhor. Que as nossas decisões tragam pessoas para o Senhor. Que aquilo que nós somos atraiam pessoas para Ti, para a Tua presença, Santo Deus. Aleluias, ó Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que assim como o Senhor falou muito comigo, que essa palavra venha falar no coração de vocês. E que traga gatilhos de tempos novos na vida de vocês. Que traga gatilhos de experiências novas na vida de vocês. E que se for para a gente viver uma experiência de ter que chegar ao limite, ter que ser jogado dentro das covas dos leões, que possamos ter coragem para enfrentar esse desafio. Que tenhamos coragem para enfrentar essas experiências. E que se a nossa vida for perdida, mas a vida do Senhor em nós seja glorificada. E naquele dia, quando a gente chegar diante do Senhor, a sua glória sendo manifesta a nós, nós vamos poder olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu combati o bom combate. Eu até acabei a minha carreira, mas até o final eu guardei a minha fé. A minha fé no Senhor foi o que me fez chegar até aqui. Aleluia. Glória a Deus. A gente está finalizando, irmãos. Os irmãos aí, domingo, né? A gente vai ter escola dominical. À noite, o nosso culto de adoração a Deus. Você possa vir. A gente está finalizando então. Amém?